Hoje eu vou te ensinar a fazer uma massa de wrap caseiro, que é super rápida de fazer, super simples, fica deliciosa e você ainda pode deixar guardado por vários dias. Como sempre, eu gosto de começar pesando todos os ingredientes, porque isso sempre facilita a sua vida. Primeiro, para você garantir que não vai estar no meio da receita, você vai perceber que acabou o seu fermento, que ao invés de 3 ovos, você só tem 2 na geladeira. Então, evita muita confusão, garante que você vai conseguir fazer a sua receita sem problemas. Então, eu sugiro que mesmo para receitas mais simples, e eu tenho certeza que quando você começar a fazer, você não vai mais querer parar, porque realmente fica muito mais prático. Então, para essa receita, a gente vai precisar de 250 gramas de farinha de trigo, mas é claro que você pode fazendo proporcional. Essa massa rende 8 wraps, mas se você quiser fazer para uma refeição menor, você também pode adaptar. Todas as quantidades que eu usei vão estar na descrição do vídeo, então você não precisa se preocupar em anotar, mas eu vou te falando também o que eu usei. Então foram 250 gramas de farinha de trigo, foram 5 colheres de sopa de azeite, você também pode usar óleo vegetal, mas eu acho que fica mais saboroso com azeite, e 1 colher de sopa de sal. Então são 15 gramas de sal e 45 gramas de azeite. Coloca todos esses ingredientes e aí já pode também colocar a água, que são 120 ml, que é a mesma coisa que 120 gramas. E aí você já pode começar a misturar. Quando você começar a misturar, pode ser ainda com uma espátula, porque vai estar bem úmido pelo meio. Você pode ir incorporando a farinha do centro, assim, para as laterais. Mas vai chegar um momento que não vai ter como escapar e você vai precisar usar as suas mãos, porque essa massa ela não fica tão úmida, então a gente não consegue terminar com a espátula. Você também, como todas essas massas, pode usar uma batedeira que tenha gancho para fazer, mas você não precisa sovar essa daqui. Então é só realmente até você incorporar toda a farinha e ela deixar de grudar. Na verdade, ela não é tão grudenta, mas ela gruda um pouquinho ali no fundo, e aí você pode ir mexendo só até realmente ela ficar mais lisinha, mais homogênea, e também você já vê que ela tá desgrudando completamente ali do fundo. Isso quer dizer que ela já tá no ponto, e aí você pode deixar ela assim numa bolinha, e ela vai ficar descansando de 20 a 30 minutinhos, e enquanto isso a gente pode ir fazendo o recheio. Isso se você for fazer a sua refeição ali na hora. Esse descanso ali da massa, ele não é para a massa crescer nem nada, porque a gente não colocou fermento, é só para ela ficar um pouco mais fácil para a gente abrir. Ela vai criar um pouquinho de elasticidade e também o glúten que a gente desenvolveu ali quando tá sovando, ele vai descansar, ele vai relaxar, e aí a massa não fica daquele jeito elástico, sabe? Que ela fica teimando com você, que você abre a massa e depois ela volta, abre e ela vai voltando. Então a gente garante que o glúten vai descansar e a gente vai conseguir fazer abrir essa massa bem fininha do jeito que a gente precisa para ficar bem gostosa. Sério, essa receita fica muito, muito, muito boa. Então, só enquanto você tá deixando descansar, você já pode ir preparando ali o recheio que você preferir. Eu aqui fiz com frango desfiado, iogurte natural e um pouquinho de mostarda. E aí fui colocando cebola em pó, bastante páprica defumada, sal e pimenta do reino bem a gosto, eu gosto de colocar bastante. E coloquei também salsinha para dar esse frescor. Você pode fazer também mais molhadinha, essa massa aguenta bem recheios mais úmidos, mas eu gosto desse jeito, até porque depois eu também resolvi colocar uma ricota que já era um pouco mais úmida, então para mim a combinação ficou perfeita. Deixa ali reservadinho o recheio, e aí depois desses 20 minutinhos descansando, a gente já pode cortar a massa, porque a gente já vai começar a abrir ela. Então, você pode pegar a bolinha e, para facilitar a sua vida, você pode ir cortando assim em 8 partes, como se fosse ali o formato de pizza. E aí, cada uma dessas partezinhas vai virar um wrap. Então, você pode pegar essa fatiazinha, dar uma amassadinha e aí a gente vai abrindo com o rolo até ela ficar, como eu falei, bem fininha. Teve uma das minhas que chegou a ficar quase transparente. Então, pode ir abrindo sem dó, porque senão não vai ficar parecendo um wrap. Abre bem, quando achar que tá fino, pode abrir mais um pouco. E aí você vai fazer a mesma coisa com todas as massas.
O maior desafio é deixar bem redondinho, mas não tem problema porque a gente tá fazendo em casa, então pode ficar um formato um pouquinho mais rústico. Se você fizer muita questão de ficar redondinho, você pode abrir a massa e depois pegar um pratinho ou a tampa de alguma coisa redonda, colocar e cortar com uma faca. Mas, como você viu ali no começo do vídeo, pra mim já fica super bonitinho e fica super charmosa essa bordinha assim, meio rústica. Eu gosto bastante, mas se você fizer questão, você ainda pode cortar as bordinhas e daí depois esperar mais um pouquinho pra massa relaxar e aí abrir de novo. Olha só como ela fica bem fininha, ela fica bem elástica também, mas sem ficar voltando. E aí a gente vai levar pra frigideira pra dourar dos dois lados. Então, você pode levar ela, transporta com cuidado, porque ela fica bem fininha mesmo. E aí, você vai deixar até ela criar essas bolhas assim e dourar de um lado. E aí, você já pode virar para fazer do outro. Sério, eu achei isso aqui muito perfeito. Como eu falei, essa receita rende 8 unidades. Você pode deixar armazenado bem fechadinho por até 5 dias, que ela fica super bem. Essa massa fica super fininha e super maleável, sabe? Você consegue rechear com bastante facilidade. Ela fica muito saborosa também, mas isso eu confesso que eu acho que o azeite é o que faz bastante diferença nesse sabor que ela fica. E realmente é uma massa super versátil que você pode rechear do jeito que você quiser. Eu fui colocando o frango que eu tinha feito, o frango que eu fiz com vocês. Ele tava super bem temperado, tava uma delícia, mas as possibilidades de recheio são infinitas. Você pode fazer realmente do jeito que você gostar. Eu tinha colocado uma quantidade, mas esse wrap não fica tão grande. Na verdade, você pode fazer do tamanho que você quiser, obviamente. Mas o que eu fiz, assim, dividindo em 8 partes, ele não fica tão grande, fica mais ou menos do tamanho um pouco maior que um prato de sobremesa. E aí, eu resolvi até, na verdade, tirar um pouquinho desse frango, porque tinha ficado demais, eu não ia conseguir fechar junto com o queijo. E aí, fui colocando a ricota, mas se você quiser também, pode colocar um queijinho um pouco mais, com um pouco mais de gordura, e vai ficar muito gostoso também colocar um queijo mussarela. E aí, pode, inclusive, levar para o forno para dar uma derretidinha. Eu resolvi fazer assim, mais fresquinho, porque por aqui tava calor. Dá pra você também colocar bastante vegetais. Eu tava com um pouquinho de preguiça, então foram só folhas. Coloquei só uma rúcula. E aí também você vai adaptando, colocando o que você tiver aí na sua geladeira. E você pode transportar com facilidade. Eu vou mostrar o jeito que eu enrolo o meu wrap, que ele fica bem fechadinho, não fica escorrendo assim pelos cantos. E é só uma técnicazinha ali de você dobrar a pontinha ali que tá com o recheio. E aí você pode levar de lanche, carregar pro seu dia, porque é um lanche super prático, super nutritivo. E eu tenho certeza que você vai adorar. Olha só, quando eu vou fechar, eu dou uma apertadinha ali no recheio e aí dobro as pontinhas ali que estão com o recheio na borda. E aí dou essa enrolada, apertando bem ali embaixo. Mas o segredo para não ficar escorrendo é dobrar a pontinha ali no começo. E assim você garante que o seu recheio vai ficar dentro do wrap. Testa aí na sua casa, mas eu tenho certeza que você vai adorar. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal.